vida, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que estão passando talvez por dificuldade, mas têm sido fiéis a ti, Senhor. Faça, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor. Senhor, aquele que tem buscado em primeiro lugar o teu reino, supra, Senhor, todas as demais necessidades. No teu nome nós pedimos, Senhor, nesta noite. Amém. Amém, aleluia. Nossos irmãos louvando o Senhor, e assim passo a direção do culto ao nosso irmão Ronei. Aleluia. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra todos os principados e potestades. E enquanto nós adoramos, Deus age no mundo espiritual, porque o Senhor é vitorioso, Ele é infalível, imutável, e Ele nos capacita. Aleluia. Lutamos com armas de fé, nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Aleluia. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
na tempestade estás. O teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia! Vamos declarar, aleluia! O nosso Deus é grandioso! O nosso Deus é grandioso! Você tem noção, igreja, do tamanho que é o nosso Como Deus? um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso. Se coloque em pé e adore a Deus. Poderoso Adore a Deus. Adore a Deus. grandioso Aproveita a oportunidade e glorifica a Deus. que vem ao céu. Ele está aqui essa noite. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Grandioso Aleluia. vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, tu és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia! Teu nome imutável é. Oh, ramaragarabagarabagarabagarabagalarabagalarabagai. Oh, ramagaramagalarabachandarabagai. Você conhece alguém maior do que Deus? Se não conhece, então levante a mão e dá glória a Deus. Glorifica a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás. Se você não conhecer alguém maior do que Ele, levante a sua mão e adore a Ele. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável vitorioso és, na tempestade estás. Receba o poder de Deus aí agora. Receba renovo. Receba a unção de Deus. Receba a glória de Deus aí onde você está. Teu trono Fale em novas línguas. está. Profetiza. Receba a unção de Deus. A mão dele está aqui. Vitorioso és, na tempestade Quantos reinos se levantaram contra Deus? E qual deles está de pé até hoje? Quantos homens fizeram oposição a Deus? Quantos deles existem até hoje? Aonde está o poder de Hitler, de Mussolini? Aonde está o poder de Nabucodonosor? Aonde está o poder de Faraó?
Todos eles passaram. Aleluia. Mas ele permanece. A palavra dele permanece. A vontade dele se cumpre. O propósito dele permanece. O inferno não pode deter o poder de Deus. Choramai que etérea. Nós vamos repetir como um trovão, porque assim é a glória de Deus aqui essa noite. Como um trovão que ecoa, é a voz de Deus sobre nós este lugar, dizendo para você: confia nele. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Se você sabe, repete. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, mas teu trono acima está. O teu nome imutável é. Aleluia. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Oh, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui. Aleluia. Eu não sei onde está o Sirlei Quevedo do Nascimento, que tem um pedido aqui de oração, que está com câncer no intestino. Mas o Deus Todo-Poderoso está aqui para curar o Sirlei. Deus é maior que o câncer. Deus é maior do que o câncer, maior do que o problema. Aleluia. Se você crê, levante a sua mão, por favor. Aleluia. Deus está visitando o Sirlei, está visitando você, sua casa essa noite, para dar vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão Ronei me passou a palavra, então eu quero, com muita alegria, apresentar aqueles que estão nos visitando. Temos o Crisman. Onde está o Crisman? Ele esteve aqui na consagração durante o dia. Glória a Deus. Está conosco nessa noite. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Também pela primeira vez no culto da juventude, o Roger de Oliveira. Ali atrás. Bem-vindo, Roger. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Temos alguns irmãos da área Bom Jesus. Que alegria. O Ricardo, Rocha, Valdomiro, Roseli, Paulo Ricardo e o Isaac. Onde estão todos eles?
Aqui, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado por nos visitarem, irmãos. Deus abençoe vocês. Pela terceira vez conosco, nós temos a Priscila. Aqui à frente, Deus abençoe. O Eduardo está ao lado dela, da Priscila. O Jefferson, ali mais um pouco atrás. E a Mirelle. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco para adorar ao Senhor. Nós estamos alegres e por isso vamos dizer no 3, 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E voltem sempre. Glórias a Deus. Coral, então, louvando ao Senhor. Após o coral, os irmãos podem tomar seu assento. Após o coral, a irmã Taine trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia! Ó perfeito, inigualável Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável, maravilhoso e coroado estás, num trono de vitória, vestido estás de glória. Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Perfeito, inigualável Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável, maravilhoso e coroado estás, num trono de vitória, vestido estás de glória. Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és rei.
o teu nome. Nós exaltamos o teu nome. Aleluia. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Receba os louvores. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Receba os louvores. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Receba os louvores. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Receba os louvores. Nós exaltamos o teu nome. Receba todo o louvor. Tu és rei. Recebemos o teu nome. Te damos toda honra e toda glória. Pelos séculos dos séculos, tu reino se estabelecerá. Digno de gloria, digno de honra, digno de toda adoração. Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Nós exaltamos teu nome. Receba os louvores. Tu és rei, tu és rei, tu és rei, Jesus. Tu eres rei. Aleluia. Tu és Tu és rei, tu és rei. Aleluia, Adore o Rei que está aqui. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá ligado já? Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Gostaria de convidar aos irmãos que estão sentados para que possam se colocar em pé neste momento. Quero meditar nesta noite com os irmãos acerca de algo que Deus tem colocado ao meu coração nas últimas semanas. E para tanto eu convido que os irmãos abram a sua Bíblia, suas Bíblias. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 28. Depois vamos ler também os versos 7, 12 e 13 do capítulo seguinte. 1 Samuel,
capítulo 15, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Iniciamos a leitura no momento em que a palavra do Senhor nos revela que Deus estava rejeitando então o rei Saul. E depois lemos o momento em que Davi é ungido rei pelo profeta Samuel. Quando Deus rejeita o então rei Saul, ele depois dá uma ordem ao profeta Samuel. Samuel, tu vai até a casa de Jessé e lá tu convida ele para fazer um sacrifício. Convida ele e os seus filhos. Então eu vou te mostrar quem vai ser o rei segundo o meu coração. E tu vai o ungir. Aleluia. Então, quando o profeta chega lá, ele convida Jessé, convida os seus filhos e eles vão sacrificar. Só que Deus, conhecendo a mente humana, ele diz o seguinte para Samuel: Samuel, tu não te atenta para a aparência. Ele já avisa de antemão o profeta. Porque eu não vejo como o homem vê. Então vai Samuel. E ali, a palavra do Senhor nos diz que passam então os filhos de Jessé. O verso 8 nos diz: então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Depois vem o outro filho de Jessé, o Samá, e o Samuel diz de novo: tampouco este escolheu o Senhor. E assim então vão passando um a um os filhos de Jessé, menos um. Passam ali 7 filhos de Jessé diante do profeta Samuel. E o Senhor revelando a Samuel: não é este, tampouco este, este também não, e este aqui também não. E o profeta Samuel pergunta a Jessé: já vieram todos os teus filhos? São estes os teus filhos? Agora veja, se estavam passando todos os filhos de Jessé, o próprio pai já começa ali desclassificando o Davi, porque ele deixa o Davi lá. E aí passam os 7 filhos. Aí o profeta insiste com ele. A atitude partiu do profeta, porque ele sabia que não era nenhum daqueles ali que Deus iria consagrar então como rei. E pergunta a Jessé. E pergunta Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E o Jessé responde para o profeta: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então Jessé manda chamar o Davi. E agora a palavra de Deus nos dá algumas características de Davi. Diz que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E aí agora o Senhor então fala: Samuel, é esse aí. Pode ungir, que é esse aí que eu vou constituir rei sobre Israel. Então se passam alguns tempos e está lá Davi apacentando as ovelhas, passando por um processo. Eu acredito que os irmãos já ouviram um pouco a respeito do que Davi passou lá enquanto apacentava as ovelhas. Quem sabe, Davi chegava em algum lugar, já sabiam que era Davi, cheirando a ovelha, cheirando a esterco de ovelha, mas estava lá, Davi fiel. E naquele momento, naquele processo em que Davi ainda estava ali como um pastor de ovelhas, Deus iria trabalhando a vida de Davi. Quem sabe aqueles momentos, muitos
Muitos momentos difíceis Davi passou lá no campo. Mas ali era o momento em que Deus havia reservado, através das vidinhas daquelas ovelhinhas, para preparar o Davi para algo que iria acontecer lá na frente. Ali estava sendo preparado o futuro rei de Israel. E aconteceu, meus irmãos, que num determinado momento se reúnem os filisteus. Se reúnem os filisteus em um local entre Socó e Azeca. E ali, então, se reúnem os filisteus e declaram guerra. As tropas de Saul também se reúnem para, então, guerrearem. Israelitas, povo de Israel, e filisteus. Este local onde eles se reuniram para, então, guerrearem, batalharem, existem montanhas. Pequenas montanhas, de um lado, pequenas montanhas de outro, e no meio uma planície que se estende. Essa planície se chama Vale de Elá. Então, de um lado estavam os filisteus e do outro estavam, então, ali o exército de Saul, para que fossem, então, guerrear uns contra os outros. A palavra de Deus nos revela que lá, no exército dos filisteus, tinha um filisteu que se destacava dos demais. Um homem muito forte, guerreiro, se destacava pela sua aparência, se destacava pela sua destreza enquanto soldado. Este homem chamava-se Golias. Golias era da cidade de Gate. E a palavra do Senhor, assim como também faz com Davi, nos dá características de Davi, ela também nos traz características de Golias. No capítulo 17, no verso 5, a palavra do Senhor nos diz que Golias trazia na cabeça um capacete de bronze, e ele vestia uma couraça de escamas, cujo peso desta couraça era de 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a quase 60 quilos, só a couraça do Golias, mais o peso dele. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da lança do Golias era como o eixo de tecelão e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. A ponta da lança pesava quase 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Agora, esse homem chamado Golias, que faz parte das tropas dos filisteus, ele então, em um determinado momento da batalha, ele sai da fileira. Ele sai da fileira e a palavra do Senhor diz que ele clama às tropas de Israel e diz o seguinte: para que saís formando-vos em linha de batalha? Ele diz isso para o exército israelita. Golias sai da linha e mais ou menos assim: por que vocês estão organizados para lutar contra mim? Por quê? Aí ele diz mais: não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Como se dissesse: por que vocês estão tentando guerrear comigo? Vocês nunca ouviram falar de mim? Não sabem que eu sou o filisteu muito bem armado, preparado para a guerra? Não conhecem a minha estrutura? Não sabem que eu sou o gigante, o Golias? Golias tinha mais ou menos 2,90 metros. E ali ele passa a afrontar, então, as tropas de Saul, o exército de Israel. E ele faz uma proposta, então: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, eu vos servirei. Ou seja, propondo ali um acordo com então as tropas de Saul. Faz o seguinte: manda vir um dos teus e nós vamos guerrear. Se vocês ganharem, nós vamos te servir. Mas, se nós ganharmos esta batalha, vocês serão os nossos escravos. E então, ouvindo essas afrontas de Golias, o exército de Saul, o povo de Israel, então se amedronta. Ficam espantados, porque eles sabiam que dentre eles não havia ninguém que estivesse pelo menos um pouquinho perto daquilo que Golias naquele momento representava, com a sua armadura, com a sua estatura, com a sua experiência de guerra. Então ali fica então todo Israel diante das palavras de Golias, espantado e temendo muito. Agora, meus irmãos,
isso sucede, e isso me deixou muito impactada. Isso não sucedeu uma vez, 2, 3, 4 vezes. Isso aconteceu, essa afronta, Golias saindo da linha, indo à frente, proclamando contra o povo de Israel durante 40 dias, pela manhã e pela tarde. Então, no mínimo 80 vezes isso aconteceu. Golias saía, afrontava o povo se espantava, não tem ninguém, vamos fazer o quê? Vamos continuar nesse ciclo vicioso? E quando eu cheguei neste momento em que eu leio a palavra de Deus, então eu começo a meditar e ficar pensando, meu Deus, aqueles homens já se passavam 40 dias, eles ouvindo a mesma coisa. Golias ia lá, eles sabiam que não tinha ninguém que estivesse à altura dele para guerrear e ganhar a batalha e acabar com aquilo tudo. 40 dias, meu Senhor, que coisa terrível. E aí então o Espírito do Senhor começou a fazer com que eu pudesse entender a reação de Davi. Logo mais à frente nós vamos meditar sobre isso. Mas eu comecei a dizer, Deus, não pode 40 dias isso acontecer, e o povo ali sendo afrontado. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus começou a me inquietar e começou a comunicar o meu espírito. E dizia, lá, aqui, haverão pessoas que não estão sendo afrontadas há 40 dias por um gigante, por um filisteu. Haverão pessoas que estão sendo afrontadas por anos. E é este dia, é neste dia, que não são 40 dias, mas é hoje, que eu quero dar uma estratégia, que eu quero mostrar à minha igreja qual é a posição que tem que ter diante de um gigante. Tem pessoas, meus irmãos, que acontece quase a mesma coisa ou pior do que Golias estava fazendo. Aqui a palavra de Deus diz que era pela manhã e pela tarde. As pessoas vão entrando, nós vamos entrando num comodismo e vamos nos acomodando com os gigantes da vida e com as situações difíceis, que já acorda pela manhã dando bom dia para o gigante. Aleluia, já acorda pela manhã, mas é que eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, eu já tentei congregar lá naquela igreja que prega a doutrina, mas eu ainda não consegui, então eu vou ficando 1 ano, 2 anos, 10 anos, no mesmo nível espiritual, eu vou me acomodando com esse gigante que está me impedindo de avançar, que está me impedindo de alcançar um outro patamar espiritual, e eu vou me acomodando, dia a dia está lá o gigante se apresentando, eu dou, opa, gigante, bom dia, tudo bom? Como é que vai? Mas não é isso que Deus espera da igreja. Não é isso. Aqui existem Davis. Enquanto eu meditava nesta palavra, eu tinha esta visão. E eu olhava e eu via moços e eu via moças sentadinhos como vocês estão exatamente agora. Aleluia. E Deus me dizia, são Davis. Eu não enxergava com os meus olhos materiais Davis. Mas o irmão Aleph falou aqui, falou de abertura de olhos espirituais. A irmã Karina falou aqui de abertura de olhos espirituais. Com os meus olhos materiais eu não vejo nenhum Davi aqui. Mas não sou eu que tenho que ver, é Deus. E Deus mostrava, Davis. Aleluia. E agora aqui Golias, afrontando o povo. Eu penso que nesse momento aqui da batalha, ela estava sendo uma batalha no campo material, no campo físico. Só que aí, 3 dos filhos de Jessé, 3 dos mais velhos, eles se apresentaram a Saul. E então, para fazer parte dessa tropa aqui, desse momento. E num determinado instante, Jessé, o pai deles, pai de Davi também, disse assim, Davi, tu vai lá e tu vai levar um lanche. Tu vai lá levar alimento para os teus irmãos e vai trazer notícias, vai me dizer como que ele está. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para os teus irmãos, 1 efa deste trigo tostado e estes pães e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Davi levantou de madrugada, não foi meio-dia. Não foi 3 da tarde, foi de madrugada.
Porque existe um esforço, tem que fazer esforço para acordar cedo. Tem que fazer esforço para poder caminhar no projeto de Deus, tem que fazer esforço. Davi levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-as e partiu, como Jessé tinha lhe ordenado. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Então Davi pegou lá o lanche para os seus irmãos, pegou também uns queijos para o Saul, que o seu pai tinha lhe ordenado, saiu cedo de madrugada e foi. Percorreu mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros e chegou lá onde estavam as tropas dos filisteus e de Israel. Quando ele chega lá, ele chega no exato momento em que as tropas estão se preparando para se organizarem e gritarem lá a batalha. Chega nesse momento. E nós já lemos que era um dos momentos que Golias afrontava o povo era pela manhã. Então, quando Davi chega lá, ele chega no exato instante em que estava lá o Golias, afrontando uma vez mais o povo de Israel. Então, era impossível que Davi não ouvisse. Davi ouviu o que estava acontecendo. Naquele inteirinho ali, Golias afrontando, uns amedrontados, outros sem saber o que faziam, quem sabe pensando, será que voltamos para casa? Será que desistimos de tudo? E Davi então percebe aquele movimento, ouve o que está acontecendo e pergunta. Então, e pergunta para eles o que estava acontecendo. E eles explicam tudo o que estava acontecendo já há 40 dias. Naquele momento, eu creio que ali foi uma virada. Foi uma virada da batalha do plano terreno para o espiritual. Porque a palavra de Deus nos revela que Davi levava trigo. Nós sabemos que o trigo ele tem um cunho espiritual, ele representa, entre tantas coisas, a palavra do Senhor. Então, Davi ali já havia passado pelo processo, cuidava das ovelhas, e ele chega ali naquele campo de batalha para fazer essa virada, para levar ali algo espiritual. Aqueles homens não estavam ali conseguindo entender de que forma eles iam vencer o Golias, mas Davi estava chegando, Davi estava trazendo algo que não era dele, Davi estava trazendo algo que alguém havia entregado para ele naquele momento, para que aquela batalha tivesse um fim determinado. Aleluia. E ali então, Davi ouve o que está acontecendo e mais, escuta ali a proposta do Golias e os guerreiros lá do povo de Israel falam ainda para ele o seguinte: aquele homem que tiver coragem, que se dispuser em lutar contra o Golias, o rei Saul disse que vai dar a filha dele para casar, vai isentar a casa do pai dos impostos e ainda vai dar uma recompensa em dinheiro. Davi, não, só um pouquinho. Como é que é? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? E o povo então repetiu de novo as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Estava ali Davi, alguns soldados do povo de Israel, mas também estavam os irmãos de Davi. Lembram que tinham 3 que faziam parte ali do exército. Aí, ouvindo Eliabe, um dos irmãos de Davi, que ele estava meio interessado ali na proposta, que quem sabe naquele momento ali, ele lembrou que Davi era ungido. Ele sabia que humanamente falando, Davi era pequeno, Davi não lutava, pequena estatura, Davi não lutava, Davi cuidava lá das ovelhas, mas agora Davi estava ali. Eu penso que eles, lembrando que Davi era ungido e que ele poderia vir a se tornar rei naquele momento, agora Eliabe, o mais velho, ouvindo tudo isso, ele começa a caçoar de Davi. E ele pergunta: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, já desprezando o trabalho que Davi fazia, mais ou menos assim: por que tu veio até aqui? O que tu está fazendo aqui? E aquelas poucas ovelhas, aquele teu trabalho que não tem nada a ver. Aleluia. Meus irmãos,
tudo que Deus colocar nas mãos de vocês para fazer, seja pequeno ou seja grande, faça com zelo. Se é um louvor da harpa, se é um louvor outro, se é uma leitura, se é uma ministração, nós não fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para fazer aquilo que está no projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida. Davi, até aquele momento, cuidou com zelo daquelas ovelhas. E aquilo foi essencial para que nesse momento de batalha, para que naquele momento que Davi chegou no campo de batalha, ele tivesse a coragem de poder enfrentar o Golias. Ele pudesse, de tantas coisas que ele passou lá com as suas ovelhinhas, ele pudesse chegar ali e saber que Deus ia estar com ele, porque ele já tinha experimentado a fidelidade de Deus. No processo que Davi foi passando, ele foi construindo uma vida de comunhão com Deus, ele foi construindo uma vida de intimidade, e foi isso que permitiu agora, no projeto ali da batalha com Golias, ele ter coragem para falar estas palavras: quem é esse incircunciso que afronta o povo do Deus vivo? Aleluia. Glória a Jesus. E agora, meus irmãos, Davi, ele se apresenta para Saul. Ele se apresenta para Saul e diz: eu vou. Aí Saul diz: não, Davi, mas tu é pequeno. Golias luta bem. Tu não tem experiência. Davi diz: eu vou. Davi tinha convicção. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia para que ele tinha sido chamado, ele tinha sido ungido. Ele agarrou a promessa dele. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou se ele tinha experiência, se ele era novo convertido, ou se ele já estava na igreja há 40 anos, se ele cantava bem, se ele já tinha afinação completa, se ele sabia evangelizar com boas palavras ou mais ou menos. Ele não olhou para isso. Ele olhou para o projeto que Deus tinha na vida dele e ele disse: eu vou. Saul disse: então tá, Davi, vamos lá. Saul, neste momento, coloca sobre Davi a armadura e começa a colocar ali, sobre a cabeça dele um capacete, veste com a couraça, cinge a espada. E aí Davi começa a andar. Davi começa a andar e percebe que ele não conseguia andar com aquela armadura. E é por isso que eu digo que nesse momento não era algo do plano material aquela batalha. Já tinha passado para um nível espiritual. Até aquele instante, todo o exército do rei Saul, toda a tropa, olhava para Golias com os olhos materiais. Ficava olhando para o capacete de Golias, ficava olhando para a couraça de Golias, ficava olhando para as caneleiras de Golias, ficava olhando para o tamanho do Golias, de forma física. Mas essa batalha não seria ganha no mundo material. Essa batalha seria ganha de forma espiritual. E no momento em que Davi tenta andar com aquela armadura, não dá, não vai, porque não é com o mesmo capacete, não é com a mesma espada, não era outra, era algo espiritual. Nós não podemos, meus irmãos, tentar fazer as coisas. Nós somos crentes. Nós não podemos tentar viver só no plano material. Assim como você tem esse corpinho que ele é material, você também tem um que é espiritual. Aleluia. E assim como você tem atividades no mundo material, você também tem que ter, deve ter, as atividades do mundo espiritual. Para que o teu corpo espiritual, ele possa alcançar vitórias nas batalhas. E não vai ser com armas materiais que o teu corpo espiritual vai lutar. Porque uma coisa não está relacionada com a outra. Não bate, uma coisa é uma coisa e outra é outra. Os irmãos estão compreendendo? É algo espiritual. Não adianta tentar explicar com coisas materiais. Não ia adiantar Davi ir para a batalha e tentar lutar de forma material. Então ele tira. Não vai dar. Eu não vou com isso aqui porque eu não consigo nem andar. Eu nunca usei. Ele fala lá para o Saul. Saul diz: então tá. Vai com o que tu tem. Davi então vai e começa a descer. Para se aproximar lá do vale de Elá. E vai. Entre o caminho, estava indo Davi, pega umas pedrinhas e coloca no alforje. Davi com seu cajado, com o alforje e as pedrinhas, começa a se aproximar. E começa a se aproximar ali do Golias. Só que, meus irmãos, nós já percebemos pela palavra do Senhor
que Golias era afrontoso. Se ele teve a capacidade de afrontar uma tropa durante 40 dias e ficar ali rejeitando, dizendo quem é que são vocês, os seus nada. Vocês acham que vão me vencer? Não sabe que eu sou filisteu? Não conhece a minha fama? O que vocês acham que ele fez quando ele vê o Davi? Baixinho, sem armadura, com um cajado na mão e umas pedrinhas que ele nem sabia que tinha, mas que estava ali no alforje. Golias começa a afrontar o Davi. Ô Davi, o que é que tu pensa que tu é? Tu acha que eu sou um cachorro para me afrontar com paus? Ele começa ali a tentar fazer com que, quem sabe, Davi desistisse da batalha. E agora, ele diz, e pelos seus deuses ele amaldiçoou Davi. E disse mais, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ou seja, vem para cima de mim, Davi, que eu vou te matar, eu vou pegar o teu corpo e vou dar para as aves comer. No verso 45 do capítulo 17, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, vem com lança e vem com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, aí a coisa era outra. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vocês acham que se Davi não tivesse passado lá naquele momento, lá no campo, só para chegar aqui ele teve que caminhar, saiu cedo, de madrugada. A gente sabe que a nossa madrugada hoje é 4 da manhã, mas aqui a madrugada era 1, 2, noite escura, escuridão. Só ali ele já poderia ser morto. Ele poderia encontrar qualquer tipo de animal ali no escuro e já ali ser morto. Só que agora ele, diante daquele que estava afrontando o povo, ele tem a ousadia, e não era coisa dele. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo do Senhor, ele estava em Davi. Era algo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos matéria, nós somos miséria, miseráveis. Nós não temos a capacidade de fazer alguma coisa, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele toma conta da tua vida, tu pode. Mas é quando o Espírito Santo de Deus e quando tu dá lugar. E agora aqui, ele então diz essas palavras para o Golias. E diz mais, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, e não é com espada, e também não é com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Meus irmãos, o que Davi tinha para guerrear eram aquelas pedras que ele usava na sua funda. Eu creio que ele passou por muitas situações em que ele usou esse instrumento. E não é aquela funda que nós conhecemos hoje, que puxa e solta. São 2 cordinhas. Uma das cordinhas tem um círculo, um arquinho, onde vai o dedo. O outro lado da cordinha eu seguro. E embaixo da cordinha tem uma certa conchinha de couro, assim, côncava. E ali, então, é onde colocava a pedrinha para ser lançada. Chamada também de atiradeiro, o irmão Ronei falou. Bem, só que para isso, Davi passou por um treinamento, por um processo, para que pudesse manusear com sabedoria e destreza esse equipamento. Existe uma modalidade de esporte olímpico chamada arremesso de peso. E nesse arremesso de peso existem várias formas de arremessar, várias técnicas. O recorde mundial de arremesso de peso, onde pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência física nos seus membros inferiores, ou seja, pessoas assim, né, completas. O recorde mundial é de 23 metros e 12 centímetros. Ou seja, tem lá a esfera, o peso, e eles lançam. E o recorde é de quase 24 metros.
Mas essa modalidade também existe nas Paralimpíadas, que são pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida, algum tipo de deficiência, que elas então competem entre si. Digamos que uma pessoa que tem só até o joelho, ela vai ficar sentada em um equipamento e a parte da coxa vai estar presa para que quando ela lance aquele peso, o corpo, com a força que ela vai fazer, com o movimento, ele não vá para frente e aquela pessoa pode cair, pode se machucar. Então, ela precisa estar presa em um equipamento para poder fazer o arremesso. Nessa modalidade, em que a pessoa tem a mobilidade reduzida, o recorde mundial é de 7,68 metros. Se nós arredondarmos o recorde mundial para quem não tem nenhum tipo de deficiência física, para 24. E para quem tem para 8, são quase 3 vezes a distância que a pessoa consegue. Então, os irmãos estão conseguindo entender que é mais fácil eu arremessar, é mais fácil eu ir longe, se eu conseguir ter uma mobilidade, do que se eu estiver sentada? Quando eu vi aqui os irmãos sentados, a juventude sentada, e que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração e dizer, são Davis, eu dizia, Deus, eu não vejo Davis, eu estou vendo os meus irmãos aqui que eu vejo todo dia. Ele dizia, não, mas são Davis. São Davis porque eu ungi, eu preparei, cada um tem um projeto e são Davis. Eles foram preparados por mim para derrotar gigantes. E eu disse, amém, Senhor. Mas um detalhe me chamou a atenção. E o Espírito Santo de Deus me explicou. Os Davis estavam sentados. Existiam Davis sentados. Aleluia. E foi isso que o Senhor me disse. Tem alguns que estão sentados. Os irmãos compreendem que sentado, o arremesso, ele não tem a mesma potência que se estivesse em pé? Quando Davi pega o seu instrumento, ele precisa fazer um movimento circular uniforme, e ele começa. Naturalmente, eu não planejei, mas veja como as minhas pernas se movem, naturalmente, porque o meu braço está se movendo, e eu sou um corpo, e os meus membros estão interligados. E o meu corpo começa, então, a me ajudar a fazer esse movimento. E eu vou ganhando uma uniformidade. E o meu braço vai girando, e vai girando. Agora, se eu estiver sentada, eu fiz o teste. Façam depois. É mais difícil mexer o braço. O braço fica pesado. O braço cansa mais rápido. Davi sabia disso. Davi sabia. Por quê? Porque hoje Deus quer dar esta estratégia para a igreja. Você precisa ter uma posição para arremessar mais longe. Não é à toa que nós estamos na campanha Domo de Ferro. O que acontece lá em Israel? Vai um míssil do exército inimigo e vem outro que tem o objetivo de destruir o míssil. Então, portanto, é chamado de antimíssil. Não é à toa que nós estamos participando dessa campanha. Você precisa estar em pé. Você precisa de uma posição para que o teu arremesso que vai destruir o gigante, ele tenha eficácia. Porque sentado não vai alcançar. Sentado a distância é menor. Você não tem a mesma destreza do que se você estivesse em uma posição de guerra. Aleluia. Você precisa estar em pé para o teu arremesso ir mais longe. Para o teu arremesso acertar aquele gigante que você está há anos tentando derrotar e não consegue. Mas você tem as armas. Deus já disse, você é um Davi, mas você tem que estar em pé. Você tem que estar posicionado. Aleluia. Davi, quando chega nesse momento, prestes a derrotar o Golias, ele começa a se aproximar do gigante. Ele começa a se aproximar do Golias. Golias não estava entendendo nada. Quem sabe ele olhava, quem sabe os outros lá, até mesmo o exército israelita olhava e dizia, o que o Davi está fazendo? Ele vai mesmo tentar derrotar o Golias? E aí Davi se aproximava e o Golias também dava mais uma aproximadinha. E ali eles iam. Mas na cabeça do Golias seria uma guerra convencional, corpo a corpo. Há mais ou menos uns 20 dias, eu tive um sonho. E depois de uns dias analisando ele, eu dividi em 3 fases o sonho.
E eu quero compartilhar com os irmãos as fases 2 e 3 deste sonho. Quando eu chego em um determinado momento, onde eu olho e eu estou numa paisagem rural, para o meu lado, assim, tem homens e mulheres. Eu identifico 3 moças aqui da juventude que estavam comigo. Passam um espaço, uma certa distância, e do outro lado tem um homem, mais à frente, e para trás dele outros homens e mulheres. Quando eu vejo essa cena no sonho, o meu pensamento, a minha interpretação é: eu preciso matar, nós precisamos matar esses homens, essas mulheres, e também aquele que ali no sonho eu entendi que era o chefe, o líder daquele grupo. E ali no sonho eu tenho uma estratégia, eu lembro que eu tinha uma arma. Então eu pego a arma. E a minha estratégia naquele momento foi: eu vou apontar a arma para esses homens e para essas mulheres, eles vão ver a arma, eles vão se assustar, vão se amedrontar. E nesse momento, para o meu lado esquerdo, eu enxergo um galpão. E a minha estratégia era essa: eu vou apontar a arma, eles vão ver a arma, vão ficar assustados e vão entrar ali para o galpão. E nisso passa uma voz diante de mim e diz: mas tu não sabe atirar. E eu rebato: mas eles não sabem que eu não sei atirar. Então eu pego a arma e aponto. E até ali a minha estratégia estava certa. Por quê? Porque quando eu apontei a arma na direção daqueles homens e daquelas mulheres, alguns realmente entraram no galpão, mas alguns, não todos. E naquele momento, os que ficaram pareciam Golias. Eles ficaram naquela: eu vou atacar, eu vou atacar, eu vou ir. E eu percebi aquilo. E eu disse: eu vou ter que atirar, eu não tenho escolha. É vida ou morte, eu vou ter que atirar. E eu, com a arma apontada, puxo o gatilho. Quando eu puxo o gatilho, do meu lado esquerdo, passa um projétil de trás de mim. O projétil não saiu da minha arma. O projétil veio de trás de mim, a bala veio de trás de mim, passou por mim, e à frente do galpão existiam umas garrafas enfileiradas. Que desde que eu tive o sonho, eu penso nele quase todos os dias. E hoje à tarde, as garrafas enfileiradas, Deus me revelava que era como se fosse aqui os filisteus enfileirados. E passou aquele projétil por mim e atingiu exatamente em uma daquelas garrafas que estavam diante daquele galpão. Quando aqueles homens e aquelas mulheres que não tinham entrado no galpão, eles veem isso, eles se espantam, porque eles não viram que o projétil que não tinha saído da minha arma. Só eu tinha visto. Eles tinham achado que eu atirei. E eles olham espantados e dizem: meu Deus. Eles não falam meu Deus, né? Porque depois era demônio, na verdade, que não fala meu Deus. Mas a sensação, para os irmãos entenderem, é como se falassem: meu Deus. E aí eles falaram: ela sabe atirar. E atira muito bem. E entram para o galpão. E as portas do galpão se fecham. Só que eu percebo que ali no galpão ficou um movimento. E a qualquer momento, eles iam sair dali. E nós entendemos, eu e as pessoas que estavam comigo, que nós precisávamos buscar reforços. E começamos a andar por uma estrada de chão, e passava por umas plantações, subia uma lombinha, e continuava andando. E daqui a pouco começaram a aparecer umas casas, assim, e eu avistei um armazém, um mini mercado. Como se fosse assim, um mini mercado de beira de estrada. E eu entro, não tinha quase nada dentro. Bem mini mercado, assim, de beira de estrada, que não tem quase nada dentro. E eu entrei ali e avistei um rapaz, um jovem, assim, moço, mais ou menos uns 15 anos. E eu perguntei assim para ele: tu tem arma? E ele disse assim: não. Eu falei assim: e teu pai tem arma? Ele falou assim: pois é, não sei. E ali, naquele inteirinho, eu dizia para ele: mas se teu pai tem, eu compro, eu pago, eu preciso de arma. E aí, naquele momento ali, se tem, se não tem, se vai me vender, se vai me alugar, eu olho pela janela do armazém. Quando eu olhei para a janela, eu vi uma bola de fogo caindo do céu. E aquela bola de fogo caindo do céu, ela ia atingir um telhado. E eu pensei: meu Deus, vai destruir com a casa. Mas caiu, apagou, rolou um pouquinho. E ali me veio uma estratégia. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, porque são essas bolas de fogo que vão atingir lá no galpão. Eu não enxergava mais o galpão. Mas a palavra de Deus me diz que Deus não vê como o homem vê. Então, portanto, eu também não vejo como Deus vê. Eu não estava vendo aonde o galpão tinha ficado. Nós andamos muito. Mas ali a estratégia era: vamos orar.
porque essas bolas, elas podem resolver aquela situação. Podem atingir lá naquele galpão. E o irmão Aleph falou aqui que a oração, ela pode mudar tudo. Aleluia. Falou no início do culto aqui. E nós começamos a orar. Só que quando nós começamos a orar, o pensamento que veio a mim foi o seguinte: vai ser muito fácil essas bolas atingirem o galpão, porque nós subimos uma lomba. Então uma bola, né, uma circunferência, uma esfera, ela vai rolar. Ela vai rolar e vai atingir muito fácil, vai chegar lá bem facilzinho lá no galpão, porque é lomba abaixo. Então imagina largar uma laranja lá em cima na Barros Cassal, lá na Independência, deixa rolar, vai vir bem rapidinho, vai ganhar velocidade. Quando eu pensei isso, simplesmente as bolas que estavam rolando, elas pararam e se apagaram. Pararam no meio da lomba. Fisicamente falando, isso não é possível, porque elas eram redondas, perfeitamente redondas, e era um plano inclinado. Pega o peso da bola, soma, pega o peso da gravidade, soma. Aquilo ali era suficiente para fazer com que as bolas fossem até o final e atingissem o galpão. Mas ali eu entendi que não bastava uma oração. Nós precisávamos fazer uma oração de guerra. Era uma oração de guerra que ia fazer com que aquele galpão, com que aquele galpão fosse atingido por aquelas bolas de fogo que caíam do céu. É a oração de guerra, meus irmãos. A igreja do Senhor está vivendo um momento diferente. A juventude está vivendo um momento diferente. Não é mais tempo de se conformar em sentir a presença de Deus só no culto de sábado, só no culto de terça, de falar em línguas estranhas só dentro da igreja. Tu tem a liberdade para falar em língua estranha e o Espírito Santo de Deus quer te levar a fazer isso nas ruas, na calçada, no supermercado, na casa do parente. Aleluia. Você precisa compreender que a nossa guerra ela é no mundo espiritual. Você precisa hoje dar este passo e começar a viver de uma forma espiritual. E ali nós começamos a fazer aquela oração. E eu lembro que eu fechei as minhas mãos. Eu não lembro a oração que eu fazia, não lembro todas as palavras, mas eu lembro de duas que eu falava. Fechei as minhas mãos e eu dizia: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Davi, quando foi atirar as pedras em Golias, ele disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não sabemos atirar, nós não temos este poder, mas o Senhor dos Exércitos tem, e a guerra é dele. Você só precisa estar posicionado para que isso venha acontecer e para que você possa derrotar os teus gigantes. Aleluia. E ali, enquanto eu orava, com as mãos fechadas, eu senti que algo naquela atmosfera mudou. Algo na atmosfera mudou e eu senti como se tivesse o ar ficado mais leve. E eu entendi, pronto. As bolas de fogo atingiram o galpão. Eles morreram. Quando eu acordei, eu não entendi nada. Eu fiquei tão atordoada porque era um sonho extenso, cheio de detalhes. Mas eu comecei: Deus, eu preciso entender o que é isso, o que tu está querendo me mostrar. Porque não pode que isso não é material, isso tem alguma relação com o mundo espiritual. Contei para algumas pessoas esse sonho e foram me ajudando e eu buscando em Deus. E aí eu pude entender que a oração, ela muda tudo. Eu pude entender que nós precisamos estar posicionados. Você precisa estar em pé e fazer uma oração de guerra. Antes de passar para o presbítero Bruno fazer o convite e fazer a oração final, eu quero convidar os Davis a se colocar em pé. E eu quero que você pegue aí no seu bolso as pedras. Irmã Taine, eu não tenho bolso. Ah, tu tem sim. Tu tem bolso sim, e dentro dele tem pedra. Tu vai pegar as pedras, porque Deus separou esse dia para te vencer os gigantes que há anos, não são dias. Eu meditava nessa palavra e Deus dizia: vai ter pessoas lá que estão há anos escutando a afronta do gigante, mas eu quero dar essa estratégia. Meus irmãos, essa estratégia não é humana. Essa estratégia espiritual é algo que vem do céu.
Você precisa entrar nesta revelação e pegar, pode já pegando aí no teu bolso as pedras que você pegou ao longo do caminho, pode pegar. Porque hoje tu vai derrubar esse gigante. E agora você vai pegar ela e vai fechar tua mão com autoridade. Porque foi isso que Deus me mostrou, não fui eu que criei. No sonho eu fechava a mão, mas não é só fechar a mão. É fechar a mão com autoridade, até sentir a unha calando na palma da mão. Tu vai fechar a tua mão, aleluia. Aleluia! Tu vai fechar a tua mão e agora tu vai começar a dizer o nome do gigante que te afronta. E tu vai jogar essa pedra nesse gigante hoje. E ele vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o gigante da ansiedade cai por terra. Em nome de Jesus, o gigante do medo noturno cai por terra. Em nome de Jesus, o gigante da sensualidade cai por terra. Em nome de Jesus, o gigante da avareza cai por terra. Em nome de Jesus, o medo cai por terra. Em nome de Jesus, a vergonha de fazer a obra cai por terra. Vai apresentando o nome do gigante e vai atirando as pedras, porque já tem gigante caindo. Aleluia. Oh, guerrei agora, guerrei agora. Em nome de Jesus, lute contra a força espiritual que quer te abater, que quer te impedir de conquistar a vontade de Deus. Lute agora com aquilo que quer te tirar da presença de Deus, que quer te desanimar a fé. Lute agora, lute agora. Xaramaraia, nós avançamos, a juventude avança, a igreja avança, e lançamos por terra as obras do diabo, as obras da carne, toda força opositora que procura resistir ao que Deus quer, ao que Deus tem. Neutralizamos os dardos inflamados do maligno, aquilo que te prende fora dos caminhos do Senhor. Para aquele que está aqui desviado, parado, nós anulamos as resistências agora. Xarabacarastaracalaracharabacaya, Aramayorocandaramachandarabacanta, Oramaragarabarachandarabacanda. Nós lutamos agora. Nós lutamos agora. Nós lutamos agora. Em nome de Jesus, combate, irmão, combata, irmã. Combate agora. Em nome de Jesus. Que o mal seja vencido agora. Que o mal caia por terra agora. Xarabacanta, rabacanto, robagai. Torrequetu, remerequetu, rebarastu, quetu, ramacaia. Teracarabagalarachaia. Aramacandarabachaya. Aramaracaia, orochaia. Ayorocandaramaia. Oh, agora, 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 agora. Xaramaraia. Eramaracharamagai. Tem alguém parado nos caminhos do Senhor? Eu te convido a voltar para Jesus essa noite. Dê o seu passo aqui. Vem à frente, nós queremos orar por você. Tem alguém que ainda não se entregou para Jesus e hoje quer se entregar, vem aqui à frente. A oportunidade de Deus para ti, para que tu venças, para que tu permaneças no caminho de salvação. Tem alguém que precisa? Eu te convido a vir à frente.
Oh, aleluia. Oh, la mashara maiostúria. Chore quemaros te quemaras ta camaras taracaias. Aramastarakataramastaracataramaxaramagai. Se tem alguém, vem à frente, Jesus está te chamando. Oh, aleluia, vem à frente, Jesus está te chamando. Senhor, nós entregamos a igreja diante de Ti. Oh, aleluia, noite de vitória. Porque o Senhor é vitorioso. O Senhor é vitorioso. Nós cantamos aqui esta noite. O Senhor é vitorioso. O Senhor é vitorioso. O Senhor é vitorioso. E a vitória é tua e da igreja, Senhor, que te serve. Por isso nós tomamos posse da vitória esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, é vitória. Se Deus disse que é hoje, é hoje. Se Deus disse que é hoje, é hoje. Se Deus disse que é hoje, é hoje, é hoje. Eu sei que já deu 10 horas, mas se Deus disse que é hoje, é hoje. É hoje. É hoje. Mataína, eu não sei o dia que tiveste o sonho, mas faz 15 dias que eu chamei alguns irmãos. Estava mais ou menos em 8 irmãos e algumas irmãs também. Nós sentindo uma guerra espiritual. E nós entramos na presença de Deus. 3 dias de jejum e oração. E eu tenho certeza que Deus está mudando o mundo espiritual. Porque quando nós entramos na presença de Deus, alguma coisa Deus faz. Ora marachai. Ora magachandarabagai. Aleluia. 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 Glória a Deus. 18 de maio. Aleluia. Então, no final de semana seguinte, sem saber do teu sonho, havia pelo menos uns 10 jovens passando 3 dias na presença de Deus para o gigante ser derrotado. Oh, aleluia, nós nunca vamos perder para o diabo enquanto ficar na presença de Deus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Marronei para dar a bênção e encerrar o culto. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, quantos vão se propor a estar de pé na presença do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, consagração da sub-região. Nós estaremos aqui adorando a Deus, louvando o Senhor Jesus Cristo. O coral também, junto com os combatentes dos céus que participaram do ensaio, estarão cooperando no culto à noite, amanhã à noite aqui na sede. Amém? Vamos abençoar uns aos outros, dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até amanhã, geração eleita. Deus abençoe.